Olá, meus amores! Hoje eu venho falar aqui com vocês sobre o estresse, o excesso de estresse e como ele pode afetar a realização de sonhos. Antes da gente falar sobre esse excesso de estresse, que seria o estresse negativo, é importante a gente entender que nós precisamos aprender a lidar com o estresse, porque é impossível a gente não ter nenhum tipo de estresse na vida. Só que existe o estresse positivo, por exemplo, sempre que nós estamos diante de uma coisa nova, sempre que nós vamos fazer algum tipo de empreendimento, vamos fazer alguma mudança na nossa vida, é natural ter algum nível de estresse. Mas o problema é quando o estresse perde o controle. E principalmente para você saber se você está com estresse negativo, nós vamos falar aqui sobre os sintomas que muitas vezes acontecem. E a gente também vai falar não só desses sintomas físicos, mas principalmente como que isso também vai afetar o seu espiritual, o seu emocional e, consequentemente, também atrapalhar aí a realização dos seus sonhos, tá? Então, vamos primeiro perceber aqui os sintomas, talvez até para você perceber como é que você está lidando, né, com estresse, se está sendo positivo ou se talvez você não está sabendo muito bem. Então, sintomas do estresse incluem, eu fiz questão de anotar aqui para vocês, tá? Dor de cabeça, desordens do sono. Então, será que você está tendo uma dificuldade para dormir, insônia? Dificuldade de concentração, pode ser por causa do estresse. Temperamento explosivo, às vezes as pessoas ficam impulsivas, reativas, porque elas estão estressadas, não porque elas são assim, né? Estômago perturbado, então às vezes a pessoa pode ter problemas gástricos. Insatisfação, às vezes, por exemplo, falando do trabalho, né, que é o local que a gente mais percebe, embora existe o estresse também traumático, tá? Baixa estima, depressão, ansiedade, né? E assim, é muito importante eu já falar sobre isso, porque nós precisamos cuidar, né? Já foi dito que o próximo ano é um ano que, se você não trabalhar essa questão interna, se você for levando na barriga esses problemas, tá? Muitas pessoas vão ter depressão, vão ter ansiedade no próximo ano. E você pode não ser uma dessas pessoas, se você começar a não ficar mais tampando o sol com a peneira. Nós precisamos trabalhar aquilo que não está bem, né? Então, muitas vezes um grande problema, ele não acontece de uma hora para outra. É aquela falta de cuidado, né? Aquela negligência ali com algo que você subestimou e foi deixando que crescesse, tá? Então, até constipação, diarreia, problemas alimentares, raiva, tristeza, risco de asma, de acessos de asma, de artrite, tensão, cólica estomacal, inchaço. Então, olha quantas coisas, gente, causada pelo excesso de estresse. Agora, tudo que se manifesta no corpo físico começou primeiro, né, no corpo emocional. Então, primeiro você vai sentir, vai acreditar, depois você vai sentir emocionalmente e depois isso vai se manifestar no corpo, tá? Agora, como que a gente faz, então, para não deixar, como é que isso vai atingir, aliás, os seus sonhos, se você não começa a trabalhar, se você não começa a alinhar essas questões do estresse, tá? Existem várias coisas que a pessoa precisa fazer, mas aqui eu vou falar da minha área, tá bom, pessoal? É lógico que a alimentação pode influenciar, atividade física pode influenciar, um trauma pode influenciar, mas nós temos meios para superar qualquer realidade. E aí eu vou mostrar para vocês como que você pode, a partir das reprogramações mentais, a partir desse alinhamento vibracional, como que você pode permitir que esse estresse fique pequeno e que você encontre a sua grandeza, você encontre o seu potencial, né? Então, o estresse, ele então afeta os sonhos e os objetivos, primeiramente porque muitas vezes você vai começar a se ver muito pequeno diante do desafio. E quando a gente se vê pequeno, gente, é uma ordem para o inconsciente. Tudo que você, ainda que aquilo não seja verdade, mas se você falar assim, nossa, eu sou pequena, então se eu sou pequena, eu não tenho solução, eu não tenho saída, é como se aí o inconsciente fizesse assim. Todas as portas que você poderia abrir para encontrar saídas, elas se tornam inacessíveis exatamente naquele momento.
Porque um pensamento, gente, não é uma coisa aleatória. O nosso inconsciente, quando você fica com um pensamento predominante, ele não é algo aleatório, ele é uma ordem. O pensamento, quando você deixa ele ficar predominante, ele não é uma coisa aleatória, ele é uma ordem. Então, se você der a ordem para o seu inconsciente, e a ordem não precisa ser direta, feche as portas para soluções, não. Simplesmente, se você faz, é conclusiva, né? Então, bom, se eu estou me vendo pequeno, muito menor do que esse problema, eu não sou capaz de resolver esse problema. Se eu não sou capaz de resolver esse problema, então o inconsciente está entendendo que eu não posso acessar as possibilidades de resolver esse problema. Você entende como é que a coisa acontece? Então, grava nesse vídeo. Um pensamento não é uma coisa aleatória. Eu não posso deixar os meus pensamentos caminharem de uma maneira que eu não tô nem aí, tá? Os pensamentos, eles são ordens. E quando eu deixo algo predominar, isso vai predominar e vai gerar, pode gerar coisas negativas, né? E eu digo muito porque quando a pessoa está num processo inconsciente, quando ela não está preocupada com o que ela está pensando e tudo mais, muitas vezes você vai pensar coisas negativas, porque quando a pessoa deixa o ego dominar a mente, ele vai levar para a tragédia, entre aspas, né? Ele vai ter uma muriçoquinha aqui voando. Ele vai levar para a tragédia, ele vai levar para a pessoa realmente cair, né? Sentir fraca, perder a autoconfiança, perder a coragem. Então, é muito importante você cuidar disso, tá? E sim, a gente pode, né, com uma boa alimentação, com atividade física, mas se você não estiver bem emocionalmente, talvez você não vai conseguir fazer uma boa alimentação. Talvez você não vai conseguir praticar atividade física, né? A gente vê aí quantas pessoas que estão aí estressadas e elas vão acumulando raiva, vão acumulando aquela desordem e aí entram em depressão, não conseguem fazer nada. Então, primeira coisa que a gente precisa cuidar é da nossa mentalidade, né? É das programações. É você mudar a sua autoimagem, é você começar a perceber que sim, algumas coisas são desafiadoras, né? Mas você pode tudo, você é Deus, né? Em ação, você pode tudo. Tem aquele versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu tenho um divino dentro de mim que me fortalece. E isso precisa estar presente dentro de nós. E só quando a gente fortalece essas programações é que a gente consegue partir para as ações que são condizentes a esse pensamento, né? Então, primeiro o pensamento vai depois gerar um sentimento que vai gerar uma ação e que vai gerar o resultado. Então, vamos pensar nas ações? Atividade física, boa alimentação, né? Isso são coisas quando a pessoa já está mudando o padrão para mudar a realidade. Então, é muito importante, gente, e é algo que você precisa fazer porque também diminui 25% da nossa performance quando nós estamos estressados, quando nós estamos com excesso de ansiedade. Então, às vezes você quer encontrar soluções, você não vai achar. Por quê? Porque uma mente cansada, uma mente estressada, ela tá na resistência, ela não tá no bem-estar, ela não tá na fluidez. Então, cuidar do seu estresse, trabalhar para que você consiga o equilíbrio é também uma forma de liberar esse espaço para Deus agir, para o seu divino agir, para o universo te ajudar, para trazer as soluções para você. Por isso que eu indico fortemente que você reprograme seus pensamentos, invista. Não existe investimento melhor do que investir em você. Se você estiver forte, se você tiver autoconfiança, se você tiver coragem, se você estiver centrado, se você estiver ali com a segurança do seu poder, não há nenhum objetivo, não há nenhum desafio que possa te derrubar. Mas se internamente você estiver fraco, às vezes uma coisinha insignificante, e talvez você já passou por isso, pode derrubar você. Então, gente, nós estamos entrando na era da fortaleza emocional, da fortaleza espiritual. Nunca foi tão falado sobre a questão da frequência vibracional, né? Os nossos valores estão mudando, eu não sei se você está percebendo. E não mudando só por um modismo, mas por uma própria necessidade. Nós estamos nos tornando seres mais espirituais.
a nossa essência, ela tá ficando mais sutil, né? O nosso corpo, ele tá ficando mais sutil. Então, o que acontece? Você precisa começar a cuidar dessas coisas, cuidar da sua frequência vibracional, cuidar do seu emocional, porque é ele que vai dizer se você vai ou não conseguir chegar nas suas metas, nos seus objetivos. E se você quer a nossa ajuda, se você quer saber mais sobre os nossos programas que nós temos para ajudar você nesse processo, programas que podem ajudar você a alcançar até 4 vezes mais rápido os seus objetivos, você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp 62984246089. Você não nasceu para se auto-sabotar, para ficar dando um passo para frente, 10 para trás, para não alcançar o que você quer. Então, é preciso reprogramar para que você consiga enfrentar aquela barreira que está te impedindo e consiga chegar exatamente onde você deseja, ok? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você quer conhecer mais, entre em contato com a gente. Eu agradeço muito o seu tempo, o seu carinho, a sua confiança. Usufrua, nós temos tantas coisas aqui. Esse é um vídeo mais de consciência, mas nós temos também outros conteúdos, né, que vão contribuir com você. Então se inscreva e realmente consuma o máximo do nosso conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ajudar você a cada vez mais se encontrar com aquele ser que você realmente é, ilimitado, né? E capaz de realizar, sim, todos os seus sonhos. Muito obrigada, um beijo no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!